Bom dia, meu amigo. Já comecei com musiquinha, né? Tá me ouvindo bem aí? Estou lhe ouvindo bem. Estamos ouvindo bem? Bom dia a todo mundo que chegou, que está aqui com a gente. Tá dando para ouvir E tanto aí, eu minha quanto o amiga? Malo? Direitinho? Que? Respondam aí a gente, por favor, se está conseguindo ouvir a gente, para a galera É, responder. o áudio tá bom, que às vezes eu fico numa distância muito grande, o celular fica ruim. Diara respondeu aqui. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Escrevam para mim, por favor, o título para eu fixar aqui para a gente. Coloque aí. Tecendo sobre a prática clínica e as atuais vicissitudes. Para eu fixar, que eu estou muito blogueira. Sei fixar o título, amigo. Blogueirinha. Blogueirinha de Instagram. Escreve aí pra mim, gente. E aí, Zezinho, o Dibi, essa Tá de galera. linda. Já tô aqui, amiga, com meu tricô, minha agulha para tecermos. Vamos, me Que é diga só por isso. onde vamos. Que é só isso. Cadê a gente Me aqui pra saia. eu conseguir fixar aqui? Oi, Adi. Vou pedir que você fique atento aí, né, com a interação com a galera, porque não Fique consigo tranquilo. fazer. Fique tranquilo. Gente, vamos fazer logo aqui alguns combinados. Obrigada, Wilson. Deixa eu ver se eu consigo aqui fixar com o seu. Aí, conseguimos. Tecendo sobre a prática clínica e as atuais vicissitudes. Valeu, Isso. obrigadão. Deixa a galera chegando, né, amigo? Pra gente começar esse bloco. O tempo é sempre curto, né? Gente, é o seguinte, como nós somos psicólogos, gostamos de ouvir, gostamos de falar, gostamos de trocar. Para eu não perder e conseguir ficar concentrado aqui no papo com meu amigo, eu vou pedir que as perguntas que vocês tenham, coloquem na interrogação que tem aí para vocês, que aí a gente consegue ir fiando com as perguntas e elas não se perderem no meio dos comentários. Pode ser? Aí vocês colocam e aí é legal, porque eu consigo abrir e todo mundo consegue ter acesso à pergunta e a gente consegue dialogar com ela. Tá bom? Bora lá, né? Vamos Vamos, começar? Vamos fiar? vamos. Primeiro eu queria agradecer a todos que aqui estão, né, para fiar conosco. Eu estou muito feliz, muito nervosa, com muita vergonha. Também emocionada, né, porque é a primeira live desse projeto que eu tenho gestado e que há meses atrás eu fiz questão de, antes dele estar prontinho, eu ligar para meu amigo para fazer o convite. Porque eu sentia que tinha que ser ele, o primeiro que ia fiar comigo. Ele prontamente aceitou. Vou falar um pouquinho do projeto, eu acho que vocês que estão aqui já devem conhecer. E aí acho que, para não ficar me alongando demais, tem um videozinho, o primeiro vídeo eu apresento um pouco a proposta, aí vocês podem voltar nele e conhecer, mas basicamente pelo próprio nome, né? Fiando com, eu acho que ele mesmo já disse um pouco do que eu proponho aqui, né? Fiar é uma das atividades humanas mais antigas e tecer significa misturar nossas experiências de vida para produzir um padrão individual único e inimitável. Fiar e tecer formavam um espaço de convivência entre as fiandeiras. E nesses espaços trocavam experiências narrativas, cumplicidade. E é isso que eu proponho aqui. Que cada um de nós possa assumir o CTA individual, fiar, tecer e narrar sua própria história. Estou abrindo aqui o Fiando com ao vivo, com esse cara que sabe mesmo o que é fiar com alma. E fiando, que é o gerúndio de fiar, é confiar, acreditar. E eu confio nisso que a gente se propõe a fazer, que é ser psicólogo clínico. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, desse lugar, nesses tempos que estamos, né? Acho que cabe também uma apresentação de quem somos nós. Muitos dos que estão aqui estão porque já conhecem cada um de nós, mas nem todos conhecem os dois. Alguns conhecem só Camila, outros conhecem só Mauro. E, diferente da maioria, a gente não fiou antes sobre o que nós íamos falar aqui de maneira muito linear.
Como diz meu amigo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, já que é ao vivo, eu estou propondo também uma coisa que você não sabe. Eu acho interessante que a gente troque as apresentações. Eu proporia apresentar e você me apresentar. Pode ser? Vamos, Pode ser? vamos. Quer começar? Mas Quer que eu comece? comece, mas Oi? comece. Você é a dona da casa, Eu comece. começo. Então, vejam bem, gente. Esse é Mauro Fernandes, psicólogo, analista junguiano, coordenador do Núcleo Social da Psique e idealizador da Casa Autônomo, o espaço dele de fazer alma. E isso já diz dele, né? Mas não, são só referências. Ele é muito mais do que isso. E nosso encontro foi marcado, desde o primeiro momento, trocas. Há mais ou menos 5, 6 anos atrás, nós nos encontramos na sala 7 da primeira clínica que eu comecei a atender aqui em Salvador. E lá trocamos de sala. Ele precisava de uma sala confortável para os adultos dele. E eu de uma sala colorida para os meus pequenos. Trocamos. Trocamos de nome. Somos Murilinho e Murilinha. E eu falo isso aqui porque, inevitavelmente, chamarei ele dessa forma, que foi a forma que nós encontramos. Ou encontramos carinhosamente de nos nomear. Trocamos. Recebi carona no primeiro dia. E já fui muito de carona na competência desse cara. Fui aluna, recebi supervisão. Encaminhamos pacientes um para o outro. E viemos tanto nesse mundo offline. Trocamos. E as trocas não pararam. O Fiandocon nasceu no dia dele, 7/7. Somos partilha, desde sempre. E hoje vamos trocar com vocês. Eu tenho tatuado na minha pele algo que eu insisto em seguir. Opte por aquilo que faz seu coração vibrar. Eu sou Fiandocon, quando me proponho a ser psicóloga clínica. E lá faz vibrar. E esse cara na minha frente aqui faz vibrar muito o meu coração. Eu estou muito feliz, não vou chorar, estou nervosa, mas o propósito é maior. Em nome dele que eu sigo. A psicologia tem sido muito generosa conosco, né, amigo? Sim. Então, vamos fiar com ela, por ela e para ela. E mais uma vez, trocar. Vamos? Vamos. Agora pegue leve nessa apresentação, minha pessoa, para eu não chorar. Obrigada. É, você já fez aí todas as honras. Eu estou muito feliz por tudo isso, né, que ela trouxe, por esse encontro continuar dando frutos até hoje, mas principalmente por Camila Marita, né? Aí a idealizadora do Fiando Com, da Clínica Almar. Olha, Deise acabou de entrar junto com a parceira dela, a Deise. Isso. Mas principalmente ser essa pessoa, né? Pessoas autênticas, pessoas sem tantas amarras e com coragem. Eu estou cada vez mais fascinado por aquilo que eu chamo de pessoas não tão preocupadas em serem ajustadas. E tudo em você me diz isso, Camilinha, Murilinha. Eu gosto dessa sua irreverência, dessa sua espontaneidade, dessa sua coragem. E claro, com a verdade que você toca a sua clínica, né? É bom aceitar bons convites de pessoas que a gente sabe que querem fazer acontecer a clínica de verdade. Então, é uma honra começar hoje aqui, né? Esse abre alas para seus sonhos, seus desejos, suas partilhas. Que massa ser comigo, mas sei que vai vir muita gente bacana que tece coisas bacanas com você. E vamos, né? Vamos. Gratidão pelos encontros que já fizemos e gratidão por aceitar a energia que a gente precisa, né? Que é a energia da horizontalidade, das trocas. É nisso que eu Isso. acredito. Então vamos lá, vamos fiar, né? Nos 50 minutos, simbolicamente, que nos restam para fazer alma. Vamos fiar É uma sessão. uma sessão, exatamente. Por isso, simbolicamente, deu certinho aqui. Se lá dá tempo, aqui também vai dar. E como eu coloquei no início, fiar reduzir a fios. Então, nós não vamos aqui nos propor. Eu acredito que eu posso falar em coletivo, porque acredito no que esse eu fazer. Que nós não vamos aqui entregar respostas, ou fórmulas, ou passos, ou caminhos a serem seguidos. Vamos trazer, talvez, mais perguntas do que respostas.
Vamos fiar muito e, se precisar, desfiar. Apesar de estar muito feliz e de alguma forma já trazemos o tom do nosso encontro, que é um encontro amoroso. Não estamos em tempos de muitas amorosidades no sentido prático da coisa, né? O tema não é tão amoroso assim, é doloroso, eu diria. Eu queria já começar, né, nos colocando no tom da coisa, né? Bom, colegas, não estamos apenas trabalhando home office, né? A gente não está apenas trabalhando online, diante de um paciente, né, enquadrado numa tela de celular, de computador. Estamos diante de uma pandemia, num mar revolto, que hoje mobiliza o mundo inteiro. Já somos muitos brasileiros mortos. Estamos diante de uma mudança de ser e estar no mundo. E estamos sendo obrigados a ressignificar muita coisa, inclusive o nosso fazer clínico. E tudo que nasce nessa realidade. E surge daí, né, o meu convite e a preocupação de nós psicólogos, enquanto coletividade, categoria, falar, né? O que é que nos cabe diante de tudo isso? Como psicólogos, né? Como é que nós, psicólogos, estamos atravessando essa experiência? Como é que está sendo para cada um de vocês, colegas? Se eu pudesse, se fosse uma roda de conversa em que eu pudesse escutar todos vocês, gostaria muito de ouvir. Como é que está sendo para cada um de vocês? Como é ser psicólogo nesse novo normal? O que é que esperam de nós, psicólogos e da psicologia? São perguntas que eu tenho me feito, né, diariamente, e acho que a gente pode começar, talvez, nos presentificando a essa experiência. Sabe? Eu acredito que muitos de vocês já tenham feito isso, mas eu vou pedir que agora nesse momento, a gente consiga sentar mais confortável que a gente consiga, para que a gente faça essas perguntas para nós mesmos, a gente vai se consultando e observando um pouco como é que está sendo para vocês, para cada um de vocês, a vivência desse e nesse momento. Quais têm sido as suas necessidades, estratégias? Qual é o efeito disso tudo no seu fazer? Para que lugar, para que lugares essa experiência tem nos levado, tem te levado? O que te move enquanto indivíduo a partir disso? E profissional? Vou dar um tempinho para que a gente consiga se conectar. Feito isto, podemos fiar. Cada um no lugar que estão. Podem e conseguem. Eu fui tocada por esse tema e chegou para mim Belchior. E no mesmo momento eu já escrevi, já mandei para Mauro, e aí topa, ele fez o gente. Belchior, a gente tem um papo já muito profundo há muito tempo. E é com ele, amigo, que eu vou passar a bola para você, né? E aí, Murilinho? O passado é uma roupa que não nos serve mais? É uma provocação que com certeza eu passei algum tempo degustando ela, principalmente de março para cá, né? E para responder de uma forma bem objetiva, eu digo que sim, é difícil eu discordar de Belchior. Não consigo, não vai ter quem me convença a gente achar que um período dessa magnitude, com esse impacto, que esse tempo que estamos vivendo está evocando, trazendo para nós, que tudo isso possa se diluir apenas no nosso esperançoso vai passar, né? É o que a gente mais escuta, o vai passar, tem todo um anseio por esse vai passar,
mas eu tenho dito sempre que passe, mas não sem nos deixar reflexão, não sem nos deixar uma certa aflição, né? Mas principalmente, já que estamos aqui hoje com essa temática, que não passe sem nos deixar uma nova clínica, né? E uma nova clínica com inúmeras outras possíveis e necessárias conexões. Estamos nos deparando, talvez por faltarem muitas conexões, estamos tendo que nos conectar dessa forma mais literal, a partir da virtualidade, tudo isso que o humano conseguiu desenvolver. Então a gente tem que pensar sobre elas. É um dos símbolos do nosso momento, é um símbolo agora inerente na nossa prática cotidiana, nesses meses para cá, muito mais do que antes, mesmo para quem já estava nessa modalidade. Então é que se passar, quando passar, que tenha abastecido a gente com muitas mais conexões, com muito mais olhos de ver essas conexões. É. Precisamos todos rejuvenescer, então, né, amigo? Eu acho que já é tempo para a psicologia clínica rejuvenescer, né? Nós nos pautamos numa psicologia de 100 anos atrás, numa forma de fazer clínica de 100 anos atrás, né? E o nosso tempo clama para que a gente, você usou essa palavra no início, para que a gente presentifique-se mais, né? Leve em consideração quais são as conexões do nosso tempo. Como é que está sendo isso, né? Queria deixar também aí de pergunta para cada um. A gente está vivendo um evento, é uma das máximas do Hillman, né? Já há algum tempo eu leio bastante o Hillman, porque eu acho que ele atualiza incrivelmente o Jung. Ele tira os junguianos dos vícios de como eles quiseram interpretar o Jung. E uma das máximas bem simples e bem profundas ao mesmo tempo, é assim que é bom comunicar, né? É bom conseguir falar para o povo entender, para todos entenderem, e não ficar falando para o nosso segmento, senão a gente também não consegue ouvir o que a sociedade, o que o nosso tempo quer dizer, e cria-se aí um hiato. Mas a gente está passando por um evento, ou a gente está conseguindo desse evento, dessa circunstância nas quais nós estamos inseridos, a gente está conseguindo fazer disso uma experiência, né? Qual é a experiência que cada um de nós está tendo como indivíduo na pandemia, está tendo como terapeuta na pandemia, ou simplesmente a gente está passando por isso e já encontramos uma forma confortável de estar passando por isso que alguém disse para nós que é fora de risco. É muito estranho estar fora de risco num momento como esse, né? Então que a gente não fique nisso, que a gente possa tecer outras conexões. Quando você traz nesse momento, a gente tem que pensar que a gente está numa nova fase, né, da pandemia. A gente foi pego de surpresa. Vamos pensar assim, né, como eu coloquei no post, abruptamente, vamos lá, vamos fazer. E a gente precisou, de algum modo, se arriscar, né? No medo a gente foi. Acho que a gente já está numa fase de um pouco mais de intimidade com essa realidade. E fala-se muito de retornos, né? De retornos a esse e voltando aos poucos, né? Essa coisa, porque a economia tem que girar. Esse é o tema que tem chegado para todos nós, psicólogos e não psicólogos. O que você pensa desse retorno, Mauro? Assim, o que você... Mauro não, ele? Não ficar sério demais. Modelinho, o que você acha desse retorno, né? Acho que a gente falou um pouco dessas clínicas que nem saíram, né? Nem saíram para o isolamento e para o deslocamento, né? Minimamente social. E esse retorno, eu já tenho visto no meu Instagram, né? E em outros lugares, que hoje é o espaço que a gente tem de contato mais próximo. Essas retomadas, e me preocupa um pouco. Eu queria ouvir o que você acha, o que vocês também acham, né? Que estão nos escutando, estão todos em silêncio. Queria lhe ouvir. Eu entendo que tem pessoas vivendo, né, as mais diversas realidades diante disso, mas como psicólogos clínicos, considerando que a grande maioria aqui atende frente a frente, num ambiente de relativa intimidade com seus pacientes, eu tendo a achar esquisito no sentido de
como é isso de inevitavelmente estarmos indo para o setting, ou seja, estamos na cultura do já passou, vai passar, tem que voltar, voltar para onde, voltar para quê? Como é estar num set com a imagem de você pode do tenho medo que você me contamine ou do que eu vou te contaminar, né? Mas será, né, meu papel é sempre aqui um pouco de refletir as coisas às avessas. Será que não é essa uma das novas conexões que nós podemos ter? Será que já não é isso que nós fazíamos com esse modelo que a gente reproduz há tanto tempo de pensar a clínica como não posso me contaminar, não posso contaminar tanto? Então eu fico mais interessado em o que as pessoas vão levar disso para saber com que responsabilidade elas vão ter cuidado para com o que estão fazendo. Cuidado é a chave, né? Mas eu acho curioso, assim, se a gente pensar as imagens literais que vão chegar nesses consultórios ou que já estão os habitando, né? Essa imagem de asepsia, de eu de máscara com você de máscara, de eu higienizando isso aqui para que nada do que veio do outro chegue até você, eu chego a achar isso tragicômico, né? Eu acho que é mais para a gente ver como isso é inevitável, como isso que a gente criou, essa ideia de asepsia da qual a gente se aproxima sem perceber na nossa psicologia, nos nossos consultórios bem arrumados. Aliás, Camilinha, eu gosto de pensar isso, viu? Eu estou gostando de pensar por aí, né? Se a gente pegar um pouquinho a pandemia para a gente, da clínica, é, será que ela não estava louca para mostrar o esvaziamento dos nossos consultórios tão bem arrumados? E ela não quis trazer a gente de volta um pouquinho para casa, para a gente voltar a poder ser como em casa e sentir um pouco da casa dos nossos pacientes, porque os nossos protocolos de arrumação, nossos protocolos de atendimento, eles também colocavam os pacientes em alguns protocolos muito bem arrumados, né? Como é que você está com seus pacientes? Como é que vocês estão com seus pacientes em casa? Para onde eles te levam? Né? Essa semana assisti uma live de uma querida, a Fátima Santa Rosa, psicóloga aqui de nossa terra, poetisa, e ela me trouxe essa imagem que dialoga muito com o que eu vinha pensando, mas ela deu um nome para isso, né? A gente está indo para a casa dos outros com a nossa casa, agora a gente entra com casa e tudo, né? E eles chegam na nossa casa com casa e tudo, né? Então, o que é que isso traz para a gente de novas conexões com o nosso modelo de consultório, que talvez já seja um modelo esvaziado? Tem a pergunta aqui, eu vou dividir com vocês e com você, que eu acho que pode casar com o que você está dizendo. Deixa eu abrir aqui para a gente ver juntos. Ricardo Barreto, nosso mestre, pelo menos o meu. Na visão de vocês, o que está derretendo na clínica nesse momento? O que a clínica junguiana, eu acho que aqui fica cortado, tem a dizer sobre a materialização? Máxima do racismo e do machismo, né? Ele colocou aí. E aí, doutora Camila, como você responde a Ma- seu... Vejo o Ricardo, já fico mais nervosa ainda, porque muito da minha clínica vem do olhar dele. Não deu tempo de digerir. Passa aí, que eu fico aqui. Eu acho que vai bem na direção, tá, Ricardo? Quando que eu tenho pensado sobre isso, esse nosso modelo, né, tão bem arrumado, evidentemente ele reproduz uma lógica dominante, né, de classe média, de elites, né? E como isso é muito importante para nós estarmos, como você usou aí o termo, derretendo, né? Quando a clínica nos devolve para a vida como ela é, quando ela nos mostra em que ilha é essa que se situa em nossos consultórios e quem é que chega lá e como é que chega lá, não tem uma certa padronização do que chega e de quais são os sofrimentos que ali chegam. Será que a gente pode voltar para casa, estar na cidade, ver a realidade do outro mais de perto? Né? E com isso tecer conexões mais vivas e ver realmente quais são os temas dignos, né? As grandes feridas do sofrimento humano, porque eu me preocupo muito com a psicologia, né? Quando ela
quando ela se desconecta a esse tanto, né? Quando ela internaliza no, ela não se percebe já engolida pela máxima social e ela vai ajustando indivíduos a uma sociedade com tantos sofrimentos latentes, né? Então chegou a hora talvez da gente ir para a realidade das pessoas como ela é. A gente tem que dar um tempo e uma pausa. Eu não sei se a gente, por isso que a gente fica no vai passar, eu não sei se a gente quer dar um tempo e uma pausa. Será que a gente chegou a viver o que é a pandemia para nós antes de já estar se atendendo? Porque atendendo é a forma de continuar. Continuar o quê que precisa tanto, né? Que há tanto tempo precisa parar e a gente faz de tudo para não parar. Como Camila disse aí, teve muitos lugares que nem pararam. A gente vai desafiando a coisa e não percebe que a gente está a serviço dessa coisa, né? Então a gente acha que a gente pode ali melhorar e ajudar indivíduos, quando muitas vezes a gente também está engolindo um tempo que pede uma transformação, um tempo que pede um outro olhar para todas essas questões, né? Agora que eu consegui acomodar e também de escutar, me chega muito assim, quando ele traz essa coisa do derretimento, né? Do que derrete. Eu acho que, talvez pela primeira vez, pelo menos no meu fazer, eu estou diante da dor e da situação que o paciente também vive, né? Eu não tenho agora um paciente em sofrimento vivendo uma coisa, uma realidade dele, que na verdade nunca foi só dele, porque tudo que diz dele diz de tudo que é social, e eu tô nisso, mas de uma maneira tão literal. Eu nunca vivi isso. Acho que na primeira semana mesmo de atendimentos, para mim foi pesado. Todos que chegavam, o tema era pandemia. Saía um, entrava outro. Todos pedindo de nós ajuda para lidar com algo que nós nem tínhamos e nem temos, talvez, ainda ferramentas para lidar. Então, derrete também esse lugar do psicólogo que tem respostas para dar. Eu vejo que a gente, até nas redes sociais mesmo, muitas frases feitas, né? Muito assim, façam isso, durmam bem, se alimentem, pererê, pererê, nada contra, não é uma crítica, muito pelo contrário. Mas, assim, esse lugar de que a gente tem a dizer, se a gente, enquanto humanos, nem deu tempo, né, da gente, como não deu tempo da resposta chegar em mim, não dá tempo, muitas vezes, dessas respostas chegarem em nós, que também somos humanos. E também estamos diante disso. Eu acho que, para mim, diz muito esse derretimento desse lugar disposto, saber que muitas vezes nos colocamos e gozamos de quando conseguimos responder a eles, desse lugar. Isso que você traz é muito importante, né, na minha visão, que é do tipo, é uma das imagens. Nós estamos finalmente passando efetivamente pelo mesmo fenômeno, né? E como assim você já tem as respostas para tal? Então não é isso que a gente acaba muitas vezes ensinando, né? Tenha respostas a como responder ao mundo sem gerar tanto sofrimento. Mas aí o sofrimento fica no mundo. Não está na hora de você deixar um pouco o indivíduo e sentir que você também tem esse sofrimento, né? O Hillman traz isso em entrevistas, quando ele diz assim: se a psicoterapia não começar a tratar o sofrimento do mundo, ela não vai tratar mais nada, porque agora a doença está na anima mundi, né? E não é bem isso que nós estamos vivendo agora, e aí a sua fala me remeteu a isso. Se eu estou com ele nisso, não é hora de reconfigurar qual é o meu papel aqui? A gente já não estava viciado, encontrando uma forma de dizer para ele como se ajustar. Então, assim, como é que estão os pacientes de vocês, né? Como é que é ver aquele paciente que você via com a roupa de trabalho no consultório, de novo, né? Toda semana. Como é que ele está agora toda semana? Ele cumpre o mesmo rito estando em casa? Eu tenho um paciente que só pode falar baixinho em casa. Então, que casa é essa? No meu consultório era mais à vontade. Tem um paciente que a conexão é sempre ruim. Poxa, Freud e Jung há 100 anos atrás prestavam atenção a esses fenômenos. Será que a gente fica só melhorando o 4G, né? Como é isso do paciente com a conexão ruim? O que é que tá pegando, né? Perfeito. Tem um paciente que não que tá na cama, acorda para já começar a falar o que quer falar, né? Eu tenho um paciente que me mostrou o quarto da tristeza dele, aquele quarto que era uma imagem na minha cabeça, agora ele está dentro dele, o quarto onde sou triste, né? São imagens que vão levando a gente para outras conexões e que eu realmente desejo é que a gente possa trazer essas outras conexões, seja lá qual for ser o locus do nosso atendimento, quando a gente escolher ou puder,
ou quiser estar no presencial, ou se a gente se encontrou para o online, que a gente possa ver todas essas conexões que nos permitem, né, estar de novo de uma forma humana e não de uma forma tão protocolar, né? Não tanto nos protocolos. Perfeito. A pergunta perfeita que a gente conseguiu tecer, porque foi ao vivo, né? E ao vivo a gente testa o que é possível e o que chega em nós. Eu tenho pensado também e queria devolver para que a gente possa tecer juntos. A gente tem alguns comentários falando dessa mudança de fato desse lugar. Algumas pessoas trazem a reprodução de um modelo patriarcal que nega o limite, a impotência, a necessidade de repensar isso. Elisa traz o que eu trago, né? A importância de digerir as coisas. E a gente pede tanto isso para os nossos pacientes, né? Que eles fiquem com a experiência. E que é isso em nós que eu queria também convidar a gente para pensar assim, a gente está pensando, né? Como é que a gente consegue dar conta disso? Todos os pacientes que vocês atendiam, a mesma quantidade, hoje é possível, nesse novo formato? Quantos cabem para entrar desse jeito na nossa casa e entrarmos na casa deles? O quanto isso nos mobiliza? Acho que a gente precisa pensar também que estamos tendo, isso é evidente, né, uma busca maior por psicoterapia. A gente tem sentido isso nos nossos consultórios. Nessa fase agora, né? Na primeira fase foi a saída das pessoas por uma questão financeira. E aí o consultório deu um baque. E depois ele começou, de fato, a, de novo, encher os consultórios, né? Em que medida pensar, né? Se a gente quer isso para nossas vidas enquanto psicólogos, os consultórios cheios, num tempo em que a gente precisa digerir muita coisa. O que a gente tem a entregar para essas almas, essas pessoas que escolhem a nós para partilhar as vidas deles, se a gente ainda não se aprontou? Acho que a gente precisa pensar também nisso. O que é que você tem a me dizer? O que é que você acha do que eu estou trazendo? Oh, meu Deus. É, também sendo bem objetivo, eu com certeza não consigo, né? Foi fabuloso, até porque as reformulações e adequações que eu precisei fazer, os novos intervalos, né? Como é meu rito antes de começar a atender, já que eu não preciso mais me deslocar até meu consultório, eu tenho conversado isso com algumas pessoas, como aquele deslocamento cumpria. Então tinha vários movimentos e conexões não vistas, né? E talvez esse abrir e fechar a porta dos consultórios convencionais já não significassem mais uma nova conexão, né? Agora você tem que derrubar uma conexão e abrir outra conexão. Lembra disso? Então, antes, né? Lembra que é uma outra conexão. Então, como é isso de sair um e entrar o outro? Talvez aqui na tela você esteja percebendo mais, e se você está no mesmo ritmo, você vai perceber que do tipo, dá tempo de você chegar a se contagiar com quem saiu, se quem o outro já entrou, né? Então, assim, eu acho que tem uma apelação aí mesmo por um outro ritmo e por se dar conta que a gente anda numa conexão em rede, né? A internet hoje é o que está fazendo a gente conseguir tecer conexões. Então, existe uma grande rede, esse é o próprio inconsciente, tudo circula ali e várias conexões podem nascer dali. Mas o grande objetivo de caminhar com essa rede coletiva, de estar nessa grande teia de possibilidades, é você encontrar seu ponto de sintonia com cada conexão particular que você quer fazer, né? Nesse momento aqui tinha várias bolinhas, eu podia entrar em portais para vários mundos, mas eu tinha uma precisão da conexão com quem eu queria fiar aqui e agora, né? Então, é, definitivamente, eu acho que fazer da mesma forma é uma forma de negação, né? Perfeito. O Gustavo trouxe aqui uma pergunta. A gente coloca as perguntas na interrogação, que aí eu peguei, mas pode ser que eu perca no meio dos comentários. E será que precisamos estar prontos o tempo inteiro? Perfeito que ele traz, né? E não precisamos. Precisamos estar prontos o tempo inteiro, não, Gustavo. Gu, meu colega também, vamos tecer já já. Mas acho que é importante a gente se consultar e perceber em que medida podemos, esse processo de nos aprontar, nos entupir de coisas que a gente mal está dando para se alimentar ainda. Acho que talvez tenha sido isso que eu queria trazer, talvez Mauro também concorde e tenha complementado com isso. Agora, Zé traz uma pergunta interessante. E aqueles pacientes que não aceitaram o atendimento online?
e ou não podem, por falta de espaço e privacidade, etc. Deixamos o tempo deles falar? Qual é a outra alternativa, Zezinho? Né? Qual é a outra alternativa, né? Então você vê como a gente vai incorporando uma ideia e uma certa importância. É claro que eu acho que você pode tecer outras coisas aí, né? Pensar que conexão é essa que vocês estavam tendo, que não pode se estabelecer de uma outra forma. Sempre fica para terapeuta. Meu primeiro grande mestre na psicologia foi Jorge Salles, lá na UFBA. Alguns colegas aqui que estão na live com certeza o conhecem. Jorge me ensinou muito com a única frase, né? Ela me guia até hoje, que é do tipo, eu sempre gosto de pensar que a culpa é minha, né? Mas não no sentido de ser um herói e corrigir, mas é do tipo, se eu não colocar o problema lá longe, eu sempre vou ter alguma tecedura para fazer com ele, né? Então, assim, como é isso de não poder ir, né? O que é que quando uma nova configuração se apresenta, eu não acreditar mais na conexão possível, é bom para a gente tecer, mas é claro que com relação ao que ele pode fazer, a autonomia dele está ali já preservada e já é um dado da conexão que a gente tinha com eles até então, né? E o outro ponto é esse que a gente já teceu aqui, que é importantíssimo, né? Como são as casas? Como é meu paciente em casa? Será que é um paciente que não tem espaço? É uma outra imagem. Tem alguns pacientes hoje que eles, ao longo da sessão, eles têm que ir procurando um lugar para eles. Procurar um lugar para mim na minha própria casa, ou ter casas onde não tem lugar para mim. A gente está passando N desafios lá no núcleo social para ir fazendo as devidas adaptações e ter o devido cuidado com estilos de vida do que a gente chama de casa, não comportar os mesmos significantes que a gente se acostumou a pensar, né? A gente pensa em casa, inclusive na psicologia a gente amplifica esse símbolo com base em quê? Na sociedade de elite europeia, né? Acolhimento, né? Como assim, né? As casas estão ganhando mais conotações para a gente, né? Então, quando eu estou em casa, eu não consigo estabelecer nem as conexões que eu quero, é uma das imagens que a pergunta de Zé traz. Será que quando estava no consultório, as nossas conexões atingiam esse ponto? Ou lá com aquela ideia de que aqui, né, de que aqui você pode, isso não, isso podia continuar sendo mascarado? Então, tem uma série de possibilidades da gente estar pensando que lugar, né? É que lugar essa relação tem, que lugar eu alcanço nessas relações, não é mais não é mais propriamente a forma do rito do estar presente, porque muitas vezes estando presentes a gente não está acessando, né? Perfeito. Antes de fiar com vocês e aqui online, eu fiei, né? Que minha vida é essa, enfiando com os meus colegas, porque essa é a forma que eu consigo e que eu acredito de fazer psicologia, né? Com nossos pares. E alguns pontos a gente trouxe e eu queria também trazer pra gente. Eu já fiei, desfiei, e aí quero propor Uhum. também que a gente fie bem nessa linha aí, né? Das possibilidades desse set em casa. E quando você traz essa coisa de que espaço eu tenho na casa que eu digo que é minha, da minha própria vida. E uma das coisas que vieram bem do ponto de vista prático também é assim, poxa Camila, mas a gente vai atender o paciente um recorte do paciente. A gente não vê corpo, a gente não consegue conectar com as expressões corporais, a gente perde o time do ato falho quando a conexão cai. E já que ele repete a fala, já não é mais aquela primeira fala que a gente conectaria no primeiro momento. Que possibilidades também esse trabalho que indiscutivelmente a gente tem feito já está aí, que é o trabalho online. Né? O que essa não barreira geográfica nos proporciona enquanto ganho desse fazer clínico também? Acho que é importante a gente pensar nessas possibilidades. E aí, coisas também de ensino online, os valores são os mesmos, a gente vai refazer o nosso acordo financeiro, em que princípio a gente vai partir para fazer esses acordos. É um princípio social, é um princípio do fazer ter menos ou mais investimentos, entre aspas, né? Financeiros. Foram coisas que vieram. Eu queria enfiar, veja como é que chegou para você, e aí a gente vai trocando. Eu diria com certeza, aproveitem esse momento de não resposta, porque você vê que as perguntas já começam a chegar
querendo algum protocolo, né? Não vai demorar e eles vão estar aí nos sites do conselho, vão estar nos artigos, o que deve ter de gente produzindo agora do que é ser psicólogo na pandemia, o que aconteceu com o atendimento. Aproveitem esse momento de ainda não resposta. É claro que vocês têm bases éticas, nós temos bases éticas importantíssimas, mas não é curioso a gente já querer tratar isso. Essa que você trouxe é das melhores, das mais recorrentes nesse momento, né? Eu transformei essa ideia de, mas a conexão falhou e eu não te ouvi, ou então você tá aí, será que travou, né? Eu transformei isso na ideia de, será que todo silêncio virou falta de conexão? Ou estávamos sempre, né? Ou a nossa conexão não suporta, né? Nossa falta de conexão não suporta nenhum Fechar. tipo de silêncio, nenhum tipo de pausa. A gente tem que estar falando, a gente tem que ter a resposta. Então, quando para, será que é sempre falta de conexão, né? Porque quando para, né? Então, assim, a gente já tem alguns vícios e a gente vê como a gente é contra a pausa, como a gente não sabe quando as circunstâncias mudam, pegar as bases da nossa clínica. Nosso amigo Belchior, ontem eu fiquei escutando ele aqui, né? E não fiquei só na sua provocação da velha roupa colorida. E aí eu senti uma hora ele falando com a gente, quando ele diz, né? Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero o que a cabeça pensa, quero o que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo, tenho pressa de viver. Né? Gosto dessa ideia de pressa de viver. Né? Eu acho que a alma nos parou agora porque ela tem pressa. A gente costuma dizer que a alma é lenta, né? As transformações se fazem lentas, mas eu acho que a alma pulsa, ela chegou ao ponto de nos trancar em casa porque ela precisa de novas expressões. Então, essas perguntas, essas dúvidas que você trouxe, elas também têm me chegado. Eu fico impressionado como um momento fértil de fazer alma. O que a psicologia também tem é quais são as orientações, quais são os protocolos. Vamos para a nossa ética, vamos um pouquinho mais para a nossa clínica. Será que você não tem essas respostas? Ela vai estar e ela vai acontecer onde você quer que ela esteja. E a Não gente tem vai a se ver, respondendo, né? E a gente vai se não tem respondendo a no ver se é a horário. distância, se é coladinho, se é pela estrutura que eu ofereci. Você vai colocar o valor para isso. Tomara que não seja o valor material que você acha que aquilo representa, mas que valor, o que é que está acontecendo? Vai ser também na clínica com cada um, né? Como eu disse, agora é uma conexão diferente para cada um. Qual é meu ponto de encontro nesse online? Ah, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Você sente essa agonia com todos os pacientes? Talvez você não possa atender online. Ah, mas tem que, né? Mas tem que. A gente tem um problema maior do que muitas profissões, né? Não é porque a gente tem como sobreviver fazendo o que a gente faz que a gente pode fazer o que a gente faz. Porque aí não é clínica. Que aí não é clínica. Se for por uma sobrevivência, a gente protocolou um negócio que parece um atendimento clínico, mas é apenas atendimento, não é clínico. Né? É como uma recepcionista te atendendo, ela não precisa estar ali. Os desconfortos dela não interessam muito, ela precisa pegar certos dados. Então, se eu sinto isso, eu tenho que parar para descobrir o que é que está pegando na minha prática para eu conseguir achar essas conexões e talvez não esteja no meu momento. Eu estou no momento de ainda viver, ser atendido online, talvez, para descobrir os entraves. Será que a gente fez esse exercício? Ou não, a resposta já estava ali, o vai passar já estava ali, esse é o novo normal, vamos voltar ao normal, tem o que trabalhar. São signos que acabam atravessando o que acontece na prática e a gente pede as respostas. A gente não sabe se está fazendo certo ou errado. Ótimo, se você não sabe que está fazendo certo ou errado, é porque você tem mais perguntas para se fazer. E aproveitem porque vai durar pouco. Daqui a pouco vai estar regulamentado. Ano que vem já vai ter um monte de artigo dizendo o que pode e o que não pode. E vocês vão ter perdido esse diálogo fértil, né? Essa oportunidade, né? De se perguntar. E aí vai perguntando para os outros, né? E aí, entendo na sua perspectiva, assim, quando não é um recorte, né? Quando não é um recorte, só por aqui que é o recorte, o paciente que vai para a gente lá com todo o corpo, em que medida não é um recorte do que ele traz para a gente, né? Então, assim, Que é que acho ele que vai. mostra agora? Porque antes também tem o outro lado, né? Ah, antes eu via tudo, eu realmente, se eu for ser bem sincero, é óbvio que eu preciso, a presença, sinto falta pra caramba de ver o Uhum. corpo, então eu tenho que perguntar mais do corpo, entende? Eu tô me sentindo tendo que perguntar mais do corpo, já que o corpo já não está ali, né, em minha frente.
mas ao mesmo tempo, o que é que ele me mostra, né? Tem paciente que se eu deixar, eles ficam aqui, às vezes é sem perceber, né? Ele vai me mostrando algumas facetas dele que eu presto atenção. O que é que agora, nesse recorte, ele me mostra? Como ele se mostra? É diferente de como ele se mostrava em O que ele quer consultório. mostrar, né? O que ele escolhe mostrar. São entrelinhas importantes que a gente se faz. Você é sempre fantástico, né? Eu admiro tanto que eu fico até com medo de não ter palavras. Nós. Tem uma pergunta Nós. aqui. Peraí, deixa eu abrir. De Daisy, minha sócia, minha amiga linda. Ela pergunta: como vocês percebem a psicologia clínica na relação com os planos ideais e com aquilo que está na ordem do Do controlável? controlável. Isso. Como vocês percebem a psicologia clínica na relação com os planos ideais e com aquilo que está na ordem do controlável? Como sempre, vou ver para você que eu tenho um tempo de gestão. É, eu não tenho, não, é. Ah, mas então, Você é mais sábio. se você colocar para mim, eu vou separar, eu vou querer compartilhar um poema de Drummond, Daisy. Ele me veio forte essa semana, depois que eu assisti a live de Fafá, e aí eu anotei ele porque eu sabia que ele ia acabar surgindo o momento dele aqui e você teceu para lá, né? Ela falou aí dos planos ideais, da ordem do controlável. Eu vou ler aqui, tá? Casa Arrumada, de Carlos Drummond. Já que estamos aqui atendendo de casa, indo para as casas, e você falou dessa ordem do controlável. Casa arrumada é assim: um lugar organizado, limpo, com espaço livre para a circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não centro cirúrgico. Um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não. Eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo. Logo, aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ninguém dança por ali. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, velas de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela que a gente entra e se sente bem-vinda. Aquela que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Arrume a casa todos os dias, mas arrume de um jeito que sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Rapaz, tem uns caras que falam tudo, né? Então, assim, quando eu penso em a clínica da ordem do controlável, eu penso numa casa onde não acontecem as coisas de casa, né? Eu penso num nível de controle. Na verdade, eu acho que a pandemia nos leva, pelo menos a minha experiência, né? O que esse evento tem se feito de experiência para mim é que a casa dos meus pacientes, elas bagunçam, elas dão outros canais para a gente pensar de como eu imaginava, de como eu os imagino agora, né? Então, essa ideia de casa viva, a ideia de uma clínica viva, por isso que eu falei dos nossos consultórios, talvez eles tenham precisado se esvaziar, porque talvez eles já estivessem deveras esvaziados, né? E aí eu pensei isso, né? Essa ideia de perfeição na qual o psicólogo está enquadrado, na qual o psicólogo é inclusive oprimido, né? Ele tem que ser uma pessoa razoável, ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Então, essa ideia de perfeição, para quem trata da clínica, ou seja, da alma humana, essa ideia de que cada coisa deveria estar no seu lugar certo, que seja um basta, né? Que essas vicissitudes nos mostrem que não existe essa clínica assim, que seja a hora da gente realmente, cada casa, poder ter a cara que ela tem, de como a vida circula por ela, inclusive que a gente fique mais atento quando a gente receber alguém tão assim, vai estar mais, finalmente vai estar mais na ordem do neurótico, do obsessivo, vai estar menos atrelado à ânima, que é o que a gente deveria estar procurando ali, né? É isso.
Mauro, já ficaria sem palavras. Drummond, aí você tá, pegou pesado com o meu coração. Mas é isso, né? Essa clínica esterilizada acaba ficando estéril, sem vida, né? E não é disso que a gente escolheu se propor quando decidimos ser psicólogos clínicos. Nós temos... Asséptica. Oi? Asséptica, né? Então, a ordem do controlável é uma certa asepsia, um certo exagero de asepsia, e é uma certa violência que nós, inclusive, internalizamos, né? O quanto a gente se cobra, né? A necessidade ali, quando Camila diz, meu Deus, deixa eu assentar, a gente já tem ali uma... Eu não posso, né? Eu não posso ser muito errante, e é o contrário do que você é, né? Né, Mourinho? Foi o que a gente falou aí no início, como eu te apresentei. A gente vai perdendo os nossos gestos próprios, tem a ver com essa troca que você falou com seus colegas, de será que eu posso estar fazendo desse jeito? Já é uma opressão que, inclusive, funciona sobre nós, e que é claro que não está a serviço da alma, né? A gente tem que estar se perguntando, né? O meu atendimento está a serviço de quê? Isso serve também para a pergunta que Zé trouxe aqui para a gente, teceu com a gente, né? Está a serviço de quê essa pausa? Ou esse possível fim dessa terapia, mas que ele deixe algo comigo, que ele me traga uma baguncinha, que eu veja onde eu vou botar esse objeto e não precise ser na gaveta de objetos de terapias que não deram certo, que a gente possa, né, ter um ambiente mais plural, como são as casas de cada um, né, de nós. Belchior Divertido. diria, Camilinha, também Belchior diria, essa aqui, quase todo mundo ama dele, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais do que achar cada lugarzinho para elas, né? Interessante, né? A nossa conexão é isso. Eu acordei hoje e fui perguntar à minha criança, né? O que que ela me diria. Porque eu acho que é conectando com a criança que mora em nós, que a gente tem a chance de ser errantes, de sermos espontâneos e de podermos fazer uma clínica de alma, de conexão, né? Eu acredito nisso. E aí eu peguei a carta e falei assim, se for funcional, eu vou levá-la, né? Eu tenho um baralhinho das cartas das crianças. E a carta que veio pra gente, pra nós psicólogos, que o pedido foi para que fosse pra gente, pra essa live, pra esse momento, foi apego. Eu vou ler aqui pra vocês o que a criança diz sobre isso. É quando a gente faz que nem o tatu-bola e se fecha bem apertadinho em volta da gente e não deixa nada sair nem entrar. Aí a gente acha que é só aquela bolinha apertada e fica querendo proteger ela a todo custo. A carta pede: pratique a entrega. Os apegos limitam sua liberdade. E tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Peraí, vou pegar ela. Porque é disso que a gente talvez caminhou para chegar nesse fiar. A gente tem aí pouco tempo para terminar, nós temos 8 minutos. E eu também pedi, porque se não for poema, não é Camila. Você trouxe Drummond lindamente, mas eu abri de manhã e falei, vamos ver o que vem. Que só eu. E eu sou apaixonada por Manuel de Barros. E ele trouxe algo que eu queria também partilhar com vocês, para a gente conseguir fechar. Nos despedirmos de vocês e ler a última pergunta. Tá certo? Acabou caindo na página 67 de Memórias Inventadas. Manuel por Manuel. Eu tenho o ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, não fui um menino peralta. Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que eu faço agora é o que eu não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando eu era criança, eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra era lagarto, que lata era navio, que sabugo era um serzinho mal resolvido, igual a um filhote de gafanhoto. Cresci brincando no chão, entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão. De um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas graças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer, sem pudor, que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor.
eu tenho que, essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão de natureza e comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. Era o menino e as árvores. É tempo de fazer solidão. Tempo de fazer comunhão. O que a gente se propõe a fazer. É isso. Saudade, agora eu tenho saudade do que eu não fui. Eu acho que a gente tá para fazer comunhão, a gente vai poder acessar essas saudades onde tinham muros, sabe? Tem a ver com a pergunta de Ricardo também, tipo, é tempo dos invisíveis, é tempo dos eternamente minorizados. É por isso que eu acho que, por isso que eu digo que a alma tem pressa. Tá pulsando a necessidade da gente fazer comunhão com o que ficava fora. E eu tenho certeza que o escuro ilumina, né? Como Manuel de Barros trouxe aí. Então, tá pulsando isso. O nosso dever, vou falar, deve estar nos últimos minutos aí, porque qualquer oportunidade que eu tenho falado isso. Primeiro, para divulgar o pensador Silvio Almeida, né? Um cara necessário aos nossos tempos, um pensador fantástico dos nossos tempos. Ele tem uma máxima que reverbera muito em mim, é só por isso que eu faço o que eu faço hoje, a psicologia, insisto nos meus projetos, que é a meta é deixar o mundo um pouquinho melhor, pelo menos, do que como o encontramos. Não vai ser melhor para a gente, mas que ele possa ser melhor com crianças podendo ser outras coisas, com a gente podendo ser outras coisas. Viu, minha amiga? Brigadíssimo e que esse espaço seja muito fértil com conversas e com tecedoras assim. Gratidão, né? Nos entregamos e vivemos comunhão. Muito obrigada por você ser quem você é e por tocar da forma que todos vocês estão agora entendendo, né? Quando eu trago para vocês que é ilustre essa pessoa que está na minha frente. Gratidão. Gratidão a É, todos vocês. a E força dos encontros. E todo oi? mundo que quis encontrar com a gente, que Isso. acredita nisso, a força desses encontros, o que eles podem gerar, como eles ressoam. Então, toda essa galerinha que quis aqui, tomara que tenha ficado algo. E aí, vamos continuar essas trocas, tá, gente? Me escreve, me fala, vamos nos manter conectados. Vamos continuar tecendo e inventando essa psicologia. Isso. Sermos É, inventivos. temos 2 minutinhos. Gratidão a todos. Eu vou pedir para que a gente encerre com ele, Belchior. Vou colocar a musiquinha dele aqui. E aí a gente vai seguindo com essa sensação. E cada um no seu PA individual vai ficando com o que pôde fazer de pontos. Gratidão, Põe meu ele amigo. aí, que ele está muito presente. Põe ele aí. Vou pôr. Tá dando pra ouvir aí? Tava dando pra ouvir? Tá baixinho, mas dá.